Muito bem. Professor Ronaldo Bastos, Roberto Landel de Moura, um gênio amargurado. Um gênio amargurado, exatamente. Um porto-alegrense que foi certamente, junto com Santos Dumont, os dois maiores gênios brasileiros de todos os tempos, né? Foi um homem que morreu, não vou dizer que ele tenha morrido amargurado, mas ele viveu os últimos anos da sua vida totalmente afastado da sua ciência, somente dedicado à vida religiosa. Porque ele foi cerceado pela própria igreja, pela sociedade ignorante da época, né? Que imaginava que ele falava com os espíritos, que falava com isso. Então ele foi um gênio, ele foi um precursor do rádio. Né? A gente conhece ele muito. Foi o grande inventor do rádio. Muitas pessoas acham, desculpa, professor, não, que o inventor do rádio foi Marconi. Não, o inventor do rádio foi Landel de Moura. Exatamente. O Marconi conseguiu transmissão da voz humana quase 7 anos depois do Landel de Moura. Né? Então eu vou tentar mostrar numa pequena montagem um pouco da vida, porque foi uma vida muito intensa, apesar de ter vivido apenas 67 anos, morreu jovem, para os padrões da época nem tanto, né? Mas para os padrões atuais, jovem. Mas ele fez muitas coisas, então eu vou mostrar, vamos começar a ver aonde viveu e fez. Bom, Landel de Moura, na verdade, se puder tirar o GC, me facilita. Isso. Nasceu ali pertinho do mercado, na esquina, numa casa que ficava na esquina da Marechal Floriano com a Voluntários da Pátria. Ali está em rosa a casa onde ele nasceu. Essa casa sobreviveu até a década de 50, quando depois foi construído aquele edifício na esquina ali. Lá está a casa. Né? Bom, logo cedo ele foi para Roma, junto com o irmão mais velho, para estudar para padre, para ser padre. Né? Junto com o irmão. Estudou aí no Colégio Pio Americano, aí está o Colégio Pio Americano, e também se matriculou na Universidade Gregoriana, onde ele estudou Física e Química. Né? Então lá ele começou a carreira dele. E se formou padre em 1886. Né? Imediatamente ele veio para o Rio de Janeiro. E a primeira missa ele reza no Paço Imperial, né? Onde morava Dom Pedro II. E ele teve com Dom Pedro II, nesse curto período em que ele ficou lá de alguns meses, em que ele substituiu o vigário do Paço Imperial, ele teve muitas conversas científicas com Dom Pedro II, que também era um homem ligado à ciência. Né? Então ele conseguiu expor as suas ideias para Dom Pedro II. Bom, depois disso ele vai, né? Ele sai de lá e vem para Porto Alegre. E aqui ele assume como capelão da Igreja do Bonfim. Na época, a Igreja do Bonfim não tinha torre ainda, era uma igreja como vocês veem ali. Né? Hoje é uma belíssima capela, tem um belíssimo vitral. Né? Mas ele ficou ali e, juntamente com essa atividade de capelão, ele foi professor do seminário, né? Do antigo seminário, hoje Cúria Metropolitana. O seminário era ali, na Cúria Metropolitana. Ele ali deu aulas de História Universal. Bom, depois dessa época, ele foi transferido para São Paulo. Passou por Campinas, passou por Santos, mas foi na cidade de São Paulo, no Colégio Santana, que ele fez as suas primeiras experiências com o rádio. Né? Ele criou um aparelho, um transmissor de ondas, e da casa, aí estão casas na Avenida Paulista, essa casa foi a casa que, segundo os historiadores, teria sido a casa onde foi transmitido. Então, da onde ele estava, no Colégio Santana, ele faz uma transmissão, né, para esta residência, onde estava pessoas, tinha inclusive o cônsul inglês assistindo, e da distância em que estava ele e a pessoa que estava ouvindo era em linha reta 8 quilômetros. Isso foi no dia 3 de junho do ano de 1900. Tá? Essa foi a primeira experiência registrada e foi tudo feito com esse equipamento chamado transmissor de ondas. Entusiasmado com isso, ele imediatamente embarca para os Estados Unidos. Né? Pega um navio aqui e embarca para os Estados Unidos. Com que finalidade? Patentear os seus inventos nos Estados Unidos. Né? E ele lá chega, em 1901, e cria um pequeno laboratório de física na cidade de Nova York. Né? Um laboratório modesto, mas lá ele fez todos os desenhos de 3 equipamentos, né? Fez os memoriais descritivos. Ele era, na verdade, o engenheiro, o operário, o cientista, ele era tudo, fazia sozinho. E ele consegue, então, nos Estados Unidos, 3 patentes. Da transmissora de ondas, do telégrafo sem fio e do telefone sem fio. Isso de 1902 a 1903. Ali surgiu o telefone sem fio. Telefone sem fio. Ele volta para o Brasil, pede ao presidente Rodrigues Alves que lhe empreste 2 navios para ele fazer a experiência e isso foi negado. Ele se amargura muito,
É nomeado em 1908, já em Porto Alegre, vigário do Menino Deus, e ainda tem tempo de fundar uma coisa que muito pouca gente sabe, que foi a Faculdade de Medicina Homeopática do Rio Grande do Sul. Fundada aqui em Porto Alegre, né, em 1914, por um grupo de cientistas, de médicos e inclusive de físicos, em que tinha também o irmão dele, o Egídio Taqui, enfim, todos. Foi uma faculdade que chegou a ter 100 alunos matriculados, né? Ficava ali na rua Riachuelo, mas uma faculdade que durou pouco tempo, porque houve dissensões internas e tal, e aí eles não conseguiram progredir. Ele foi, em 1915, nomeado vigário da Igreja do Rosário, da antiga Igreja do Rosário. Em 1928, ele contrai tuberculose. Beneficência Portuguesa. Teve que se internar na Beneficência Portuguesa e veio a falecer no dia 30 de junho de 1928. E como fez coisa, hein? E a maioria das pessoas não sabe essa história, não conhece, não sabe quem é. Na verdade, o Landel de Moura, na verdade, o que aconteceu com ele, eu li todas as biografias do Landel de Moura, né? E porque eu venho para cá porque eu tenho que fazer o certo, né? Tá certo. E em todas as biografias se vê um traço da personalidade dele. Ele era um homem muito rígido, mas ele conseguiu, com essa rigidez, ser religioso e ao mesmo tempo cientista. Algo que parece que há um divórcio, né? Não combina. Mas ele foi muito disciplinado. Mas ele foi muito disciplinado e o que amargurou Landel de Moura foi porque ele foi perseguido pela própria igreja. Exatamente. Porque Mas ele certamente é o inventor. Ele hoje, o Farid deve parte do salário dele. É verdade. E assim, ó, rádio ainda é o melhor e maior veículo de comunicação. O mais democrático. Mais democrático. Por quê? Porque você pode morar num lugar que não tenha luz. Certo. Mas você pode ter um rádio de pilhas. E a gente sabe que em algum lugar, algum canto do mundo, no meio do mato, tem alguém que possa ouvir um rádio. É o grande veículo de comunicação.